Adriano Gomes de Matos e sigo com vocês ensinando aqui o conteúdo da matéria de projeto de impermeabilização. Hoje eu vou mudar um pouco aqui o meu hábito, vou falar um pouco de onde que eu trabalho. Eu sou professor da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Essa universidade fica em Mossoró, Rio Grande do Norte, no meu país, Nordeste. A gente ama demais a nossa terra. Mossoró é uma cidade linda, tem 300 mil habitantes aproximadamente. Não sabemos o que o censo de 2022 vai dizer, mas gira mais ou menos em torno disso aí. Nosso curso de engenharia civil lá é conceito máximo no MEC, é conceito 5, e a gente está se esforçando aqui, todos nós, toda a equipe de professores, todo o corpo administrativo, técnico, para a gente manter esse padrão, esse conceito, que é o máximo, e melhorando ainda mais a qualidade do curso. Então a gente tenta inovar aí, trazendo algumas disciplinas que aproximam o acadêmico do prático, que aproximam o acadêmico da prática de engenharia civil, da prática da construção, por exemplo, né? Então, o projeto de impermeabilização é uma dessas disciplinas que tem essa tendência, por conta da obrigatoriedade do projeto de impermeabilização, mas também por conta da grande quantidade de manifestações patológicas que existem em função de problemas ligados à falta de impermeabilização ou impermeabilização mal executada. Então, por isso a gente está aqui tentando oferecer o melhor para vocês. Sigo nas redes sociais aqui, sigo no YouTube. Quem não for meu aluno, que quiser deixar algum comentário, alguma pergunta aí, deixa o seu comentário no chat do vídeo. Quem quiser tem aqui também meu e-mail, entre em contato que a gente está aqui para ajudar, tá bom? Então vamos seguir com o capítulo 6, que é o capítulo de sistemas de impermeabilização. Essa é a última parte, que é a parte 5. Lembrando que nós estruturamos o nosso capítulo da seguinte forma. Nós temos uma primeira parte, uma parte mais introdutória, onde a gente abordou ali a classificação sobre vários aspectos dos sistemas de impermeabilização. Sistemas rígidos, sistemas flexíveis, sistemas moldados em loco, sistemas pré-fabricados. E eu tenho convicção de que hoje você entende já isso daí de forma perfeitinha. No segundo vídeo a gente continuou, não com a classificação, mas ainda abordando alguns aspectos gerais importantes. A gente viu, por exemplo, o que compõe um sistema de impermeabilização, além do próprio material impermeabilizante em si. A gente viu que existem várias camadas, algumas dessas camadas muito importantes, e o conjunto disso tudo aí é o que vai compor o sistema de impermeabilização. No final desse vídeo 2, a gente viu que a gente ia classificar, a gente ia dividir os próximos 3 vídeos de acordo com esse conceito. No terceiro vídeo a gente viu os sistemas pré-fabricados, a gente viu as mantas. Obviamente a mais famosa é a manta asfáltica. O material asfáltico é o material de maior sucesso na construção civil brasileira e também na construção civil mundial. Na brasileira, essa disparidade do material asfáltico é maior ainda do que no resto do mundo. Então a gente viu manta asfáltica, mas a gente também viu outras mantas, PVC, PEAD, PDM, butil, vários tipos de mantas. No vídeo 4 a gente viu os materiais moldados em loco, só que os materiais rígidos moldados em loco, tá? E agora a gente chega na parte 5, a última parte, onde a gente vê os materiais flexíveis, na verdade os sistemas flexíveis que são moldados em loco. Com isso aqui a gente coroa essa parte geral de sistemas de impermeabilização. E já anuncio que no capítulo 7 a gente vai ver alguns sistemas de impermeabilização específicos. Eu não gosto muito ali da palavra especiais, porque especiais dá a entender que são melhores do que os outros. Não, mas eles são específicos para determinados casos, determinadas situações. Então, a palavra especiais, nesse caso aí, vem dessa conotação. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje, que é o que interessa, sistemas flexíveis moldados em loco. Bom, o primeiro sistema que a gente tem, obviamente, é a emulsão asfáltica. E aí, eu já faço aquela observação que eu já tenho falado nos vídeos anteriores. Emulsão, pessoal, é uma mistura de asfalto com água, tá? Não confundir com solução, que nós vamos ver que vai aparecer esse mesmo slidezinho lá na solução asfáltica, e lá vai ter asfalto com solvente. Então essa é a diferença. Na solução asfáltica hoje em dia já não se usa, ela foi com o tempo sendo substituída pela emulsão asfáltica, que é o que realmente é utilizado hoje no Brasil, não só como camada de imprimação, não só como primer, mas também como material impermeabilizante, tá? Bom, o que é que eu tenho para falar aqui sobre a emulsão asfáltica? Primeiro, é um produto à base de asfalto.
Ele é normalizado, tá? Ele é normalizado pela NBR 9685. Quem quer trabalhar com projeto de impermeabilização, quem quer trabalhar com engenharia diagnóstica, realmente, isso aqui é uma mensagem muito importante, precisa mergulhar nesse universo que são as normas de engenharia. Não dá para você fazer engenharia sem realmente estar conhecendo as normas. E não dá para você fazer engenharia de impermeabilização, não dá para você fazer engenharia diagnóstica sem realmente conhecer as normas. Engenharia diagnóstica, todas as atividades que nós vamos ter realmente vão ser a partir das normas, vão ser baseadas nas normas, tá? Um pouquinho quente, melhorar um pouquinho. Bom, então, eu não vou ficar lendo, como eu já fiz nos outros, também não fiquei lendo, né? Vou fazer da mesma forma que eu fiz nos outros slides, vou apresentar alguns aspectos importantes e a leitura, o detalhamento, você deixa isso daí para você estudar em casa, tá? Então, tem uma camada estruturante, a emulsão asfáltica, é muito importante entender isso daí, né? Essa camada estruturante pode ser de fibra de vidro, que é normalizado, de fibra de poliéster, né? Normalmente se usa fibra de poliéster, é um véu, é uma camadinha fininha, bem flexível, é um véu, tá? Ou de poliamida, que é o nylon, tá? Então você tem aí nylon, você tem poliéster, que é o mais usado, e você tem ainda a fibra de vidro, que vão ter a função aqui de garantir a resistência para que a camada não sofra fissuras, rompimentos. Aplicação. Então veja, após imprimação, aí lembrando, quando eu tenho a aplicação de material impermeabilizante, sendo ele a emulsão asfáltica, quem é o primer? O primer é a própria emulsão asfáltica diluída com 20% de água. Então é uma emulsão asfáltica mais fina, tá? Mais fina. Então você tem aqui, após imprimação com o próprio produto diluído em água, a aplicação em vários demãos. E a gente já viu isso daqui várias vezes, a aplicação é feita com rolo, trincha, vassoura de pelo, tá? A gente viu isso daqui várias vezes. Pode ser a quente, pode ser a frio. Então isso vai depender do sistema que você, da estrutura que você está impermeabilizando, do substrato, da mão de obra que você tem, tá? Espessura. É estruturado com tela de poliéster ou fibra de vidro ou nylon, tá? Tem um consumo ali que você tem que atentar para o fabricante. O fabricante vai dizer se então Viapol, Sika, todos esses, Veracity, MC Balchemy, todos eles vão dizer quem são aí os seus, nos seus catálogos, quem são aí os seus consumos e as espessuras para aquele produto. Então, muito importante você ter humildade de verificar cada produto, tá? Nós aqui, que trabalhamos com o projeto de impermeabilização, temos que estar atento na ficha do produto. A gente não pode dizer, todo mundo faz assim, vamos fazer assim também. Não, não é assim que funciona, tá? Só um instante, não vou nem cortar. Não vou nem cortar. Acendi a luz para melhorar a iluminação, vai ficar no vídeo mesmo. Bom, utilização, né? Então, a emulsão asfáltica realmente é muito utilizada. Áreas sujeitas à água de percolação, tá? Isso aqui é importante. É importante manter o caimento mínimo de 0,5%, cuidado que isso é o mínimo, tem áreas que o caimento mínimo é 1%, tá? Pisos de banheiro, cozinha e outras áreas frias, pequenas floreiras, então você tem que fazer o teste do caimento também, para não ter que depois refazer não só camada de impermeabilização, mas piso acabado, então tem que ter esse cuidado, tá? Restrições. Em áreas de grande solicitação ou grandes vãos, áreas fissuráveis, tá, etc. Então assim, ele dá para áreas grandes, mas cuidado para não ser uma área de grande vão onde você possa vir a ter fissuras muito grandes, tá? Bom, mais algumas imagens aqui onde eu tenho a impermeabilização feita com a emulsão asfáltica, tá? Você vê que eu tenho grandes estruturas de fundação, estruturas de alvenarias verticais, tá? Veja a impermeabilização sendo feita com rolo, às vezes ela pode ser feita também com vassoura de pelo, não é problema. Veja onde eu tenho aqui a estrutura toda sendo feita, a fundação toda sendo impermeabilizada com emulsão asfáltica. Aqui mais imagens onde eu tenho a aplicação da emulsão asfáltica, novamente, em lajes de cobertura, por exemplo. E aí, observação. Aqui, ela é usada como primer para manta asfáltica. Então, a emulsão asfáltica
fique essa ressalva. Ela não só é material impermeabilizante em si, mas ela também é material de imprimação para a manta asfáltica, né? Seja ela quente, seja ela a frio. Bom, professor, e o que é que eu tenho no mercado? Quem são os principais produtos? Eu já havia apresentado para vocês os principais fabricantes. Hoje eu tenho certeza que você já tem ali uma certa intimidade com esses fabricantes, tá? Mas agora a gente vem mostrando já nos últimos vídeos alguns produtos principais, algumas linhas principais que cada um desses fabricantes tem. Bom, ali naquele slide dos fabricantes eu apresentei 8 fabricantes. Esse tipo de produto todos eles têm, mas eu não vou sair mostrando um de cada, tabelado, eu vou mostrar os líderes de mercado, os mais famosos, tá? Então nós temos da Vedacity o Vedaprem, tenho certeza que todos já ouviram falar, não é uma emulsão asfáltica, e aqui ele até coloca ó, cobertura e áreas frias. Frio asfalto, né? Asfalto para aplicação a frio, que é da Vedacity também. A Sika tem o Igol, tá? Então tem uma linha de Igol, esse daqui é o Igol 2, é uma emulsão asfáltica. A Viapol, fazendo um comentário, são bonitas as embalagens da Viapol, né? São bonitas. Então, a Viapol tem Ecol 2, tá? Que é um asfalto aqui ecológico, aí eles têm hoje em dia essa variação de dizer que é o marketing, né? A empresa tem marketing, mas é uma emulsão asfáltica. A emulsão asfáltica deles aqui é chamada de Ecol 2, tá? Bom, você tem aqui uma empresa que eu não coloquei lá, que é a usina tem um nomezinho aqui que eu não lembro, eu acho que é um nome de uma cidade. Mas esse produto é bem conhecido, você entra numa loja de materiais de construção, você encontra a emulsão asfáltica deles, tá? A Denver tem o Denver Manta, e aqui ele até coloca ó, Primer Aqua, né, que é para emulsão asfáltica, né? A água é diluída em água, para ser diluída em água, tá? Então esses aí são os principais produtos que você tem de emulsão asfáltica dos fabricantes aí que você encontra no varejo e no atacado também. Tá? Obviamente nós aqui da engenharia não vamos comprar em loja, a gente tem o nosso CNPJ, né? Vocês vão ter o CNPJ de vocês vão como empresa de engenharia entrar em contato direto com o fabricante para poder comprar mais barato. E além disso você vai ter também uma certa consultoria vinda do fabricante, para ele quer te fidelizar, então ele vai te dar o melhor, vai te orientar melhor sobre os produtos dele. E eu sempre digo, a gente realmente precisa conhecer esses produtos, tanto quanto os médicos diariamente recebem nos seus consultórios os representantes da indústria farmacêutica. Então a gente tem que realmente ter o hábito de estar em contato com esses fabricantes para que a gente possa conhecer cada vez mais do mercado dos produtos e conhecer da atualização desses produtos. O que é que você tem para usar em cada situação que você vai utilizar na impermeabilização. E aí é o que eu digo, aqui é 10%, os outros 90% é você fazendo isso, é você estudando, procurando fazer cursos, procurando mergulhar no site da IBI, de impermeabilização, né? Você procurando mergulhar nos sites dos fabricantes para que você possa conhecer e você fazer projeto, para que você possa conhecer a fundo esses produtos, tá? Então, passando um pouquinho à frente, eu passo aí para a membrana de asfalto a quente. Então, olha só, professor, então qual vai ser ali a diferença? Você falou da emulsão asfáltica, mas tem o asfalto a quente. Então, aqui, ó, asfalto oxidado. Esse oxidado é justamente pelo processo de aquecimento, tá? Essa oxidação vai acontecer por isso. Então, ele é um cimento asfáltico, ele é um asfalto cimentício, que no processo de industrialização adquire propriedades específicas para exigências de desempenho solicitadas na impermeabilização. Então, esse asfalto aqui, ele adquire uma característica cimentícia a partir da hora que ele passa por esse processo de aquecimento, de oxidação. Em temperaturas ambientes, ele possui características sólidas e, sendo um material termoplástico, sua consistência varia em função da temperatura de aquecimento, podendo ser mais ou menos fluido. Ele é normalizado pela NBR 9910, tá? E tem o asfalto elastomérico. Então eu tenho aqui de asfalto a quente o asfalto oxidado e o asfalto elastomérico. É um produto à base de asfaltos modificados com polímero. Toda vez que você vir a palavra elastomérico, entenda que é modificado por
polímero, um elastômero. Nós já estudamos que o elastômero é um polímero, tá? Tem vários tipos aí. E borrachas termoplásticas, excelentes propriedades elásticas, normalizado pela NBR 13121, tá? Tem estruturante? Tem. O feltro, que é muito usado, é normalizado pela 9228. O véu de fibra de vidro, de poliéster, todos os que a gente já tinha em outros materiais, tá? Vamos passar aqui para frente um pouquinho. Tem algumas restrições, tá? Mas utilização. Água de percolação, lajes de pequenas dimensões, tá? Bom, de amarelo. Sistemas ultrapassados, tendo sido substituídos pelas mantas asfálticas, tá? Então, asfalto a quente. Professor, por qual motivo você coloca? Bom, isso eu já respondi outras vezes. Porque está na norma. Enquanto a NBR 9575 não se atualizar nesse sentido, é uma norma de 2010. Nós estamos em 2022. É possível que em algum momento vários dos materiais que estão lá na norma vão sair da norma, né? É provável que isso vá acontecer. Então o asfalto a quente ele foi sendo substituído. Hoje em dia não se usa mais, tá? Então olha o que é que eu coloquei aqui para vocês verem. Eu coloquei aqui uma máquina de escrever. É usado? Máquina de escrever é usada? Aqui não é no sentido de usado ou não usado, novinho não. É no sentido de utiliza-se isso daí? É usado a máquina de escrever? Não. A resposta é não. Então o asfalto a quente hoje em dia não é realmente mais usado. Mas eu tenho aí também a membrana de asfalto a quente. Aqui eu tenho uma caldeira que mostra o aquecedor, que mostra como é o processo de aquecimento, a aplicação do asfalto a quente, formando uma membrana onde você vai aplicar por cima a película. Tá? Então, esquenta o asfalto nessa caldeira a 200 graus. Olha o processo. Né? 2. Aplica o primer, que é uma emulsão ou solução asfáltica. Tá? Aí 3. Desembobina uma membrana geotêxtil. Tá? Então ele é usado como primer para uma outra membrana, que é uma membrana geotêxtil, uma membrana emborrachada. O geotêxtil é emborrachado. E 4. Dá um banho de asfalto por cima. Tá? Então isso daí é um processo chato, é um processo complicado, por essa razão não é mais usado, tá? Bom, então você tem aqui o aquecimento, você tem aqui imagens da caldeira, é um processo chato, demorado, e hoje a manta asfáltica realmente substituiu isso daí, é bem mais simples, tá? Bom, um outro material que eu tenho são as soluções asfálticas, e aí eu já digo, é asfalto mais solvente, diferente da emulsão asfáltica, que é asfalto mais água. Bom, para ser bem prático, você pode usar como primer, pode usar também como impermeabilização, mas olha só, que é isso daí, pessoal, talvez você nem saiba, né? Isso aí é um equipamento de som antigo, é um equipamento de som, inclusive, na época, nos anos 80, final dos anos 70, de excelente qualidade, maravilhoso, com equalizador, mas não é usado. Não é usado, né? Então, a solução asfáltica ela foi dando espaço para emulsão asfáltica, tá? Para manta asfáltica. Então, você tem aqui um produto de solução asfáltica, por exemplo, da Vedacity, que é o Neutrol, tá? O que é que aconteceu com o Neutrol? O Neutrol, com o tempo, ele saiu, ficou vermelho e foi sendo substituído pelo Neutrol Aqua, que é uma solução asfáltica, uma emulsão asfáltica, tá? Então, realmente, você tem aí a substituição da solução asfáltica pela emulsão asfáltica, mas está na norma, então a gente ainda precisa colocar aqui nas nossas aulas também, tá? Bom, aí eu tenho também as soluções, soluções são à base de solvente, expressões solventes, elastoméricas, então um produto à base de asfalto modificado, também é um produto asfáltico, tá? Só que modificado com polímero elastomérico, então você já compreende isso daí. Geralmente o poliuretano, quando você tem uma modificação polimérica, esse grande produto que você tem no mercado é o poliuretano, tá? É o poliuretano, que nós vamos falar daqui a pouco, mas que por vezes nos 2 vídeos anteriores, na parte 3 e na parte 4, eu me furtei de falar do poliuretano, eu citei o poliuretano como agente polimérico, né? Como adição polimérica em outros produtos.
mas eu me furtei de falar porque o poliuretano ele vai ser falado no final dessa aula aqui, tá? Então, é isso que ocorre, ele é disperso em solventes ou isentos de solventes com características de elasticidade, flexibilidade e aderência, o que torna um sistema flexível. Ele atende também a uma norma, ele é normalizado pela NBR 15487. Bom, estruturante, tela de poliéster, não normalizado, mas tem estruturante sim, tá? Aplicação com primer, com impermeabilização, essa parte aqui mais repetida eu vou deixar vocês verem depois, tá? Lajes em geral, jardineiras, áreas frias, saldas. Então a gente já sabe bem, ó, é um sistema flexível, onde é que eu posso usar um sistema flexível, né? Bom, e aí eu tenho a solução elastomérica sendo aplicada. Ó. E tem essa cor cinza que é até interessante, é até bonita. Mais exemplos de soluções elastoméricas em impermeabilização de piscinas, no caso de lajes de cobertura, que é esse caso aqui, tá? E aí eu passo para a emulsão acrílica, já que a solução elastomérica é uma espécie ali de solução asfáltica, só que modificada com poliuretano, né? Bom, então a emulsão acrílica, o acrílico realmente ele é bem interessante, ele é bem utilizado. Então veja, impermeabilizante à base de resinas acrílicas dispersas e que formam uma membrana impermeável, elástica e flexível, de cor branca, podendo ser, presta atenção nesse detalhe, tá pessoal? Isso aqui vai ser o pulo do gato para você. Puras ou estirenadas, tá? Então tem a emulsão acrílica pura ou a estirenada. Geralmente, presta bem atenção, a pura, esquece geralmente, a pura ela é melhor do que a estirenada. Ela é bem melhor do que a estirenada. Então, geralmente, o que é que o fabricante faz? Quando ele produz e coloca no mercado uma emulsão acrílica estirenada, ele suprime, ele esconde a palavra estirenada e coloca só emulsão acrílica, tá? E ele vende isso daí sem te passar essa informação. Então, preste atenção nessa dica. Quando ele está produzindo, colocando no mercado o que é mais caro, uma emulsão acrílica pura, ele faz questão de colocar lá em letras garrafais, emulsão acrílica pura, tá? Bom, existe o primer, né? A pintura de imprimação para sistemas acrílicos de impermeabilização através de diluição em água. Então você tem ali uma primeira demão diluída em água, tá? Mais fina. É a camada de imprimação, tá? E a impermeabilização aplicada em várias demãos, sem diluição, em camadas finas, intercaladas com a tela de poliéster, tá? Entre 2 e 3 demãos, respeitando o catálogo, a ficha de cadastro, a ficha do produto do fabricante, tá? Então, consumo e espessura, ó, de acordo com a área de solicitação e recomendações do fabricante, tá? Interessante, o que é a emulsão acrílica? A famosa manta asfáltica, tá? Então é isso que eu falei, é muito utilizada, mas cuidado, eu acho que eu coloquei isso daqui, ó, muito utilizada, mas utilizada erradamente. Por qual motivo? Eu vou comentar isso daqui, vou comentar agora, mas eu acho que está nos próximos slides, tá? Por que ela é utilizada erradamente? Porque a emulsão acrílica, a manta asfáltica, ela é para ser utilizada em locais onde você tenha um tráfego eventual. Professor, o que é um tráfego eventual? É aquele tráfego somente para manutenção. Então, cobertura, ela é bom, ela é excelente, tá? A manta líquida é excelente para cobertura. Agora, ela fica exposta. Então, um outro detalhe. Tráfego eventual, ela é excelente para proteção ultravioleta, né? De raios ultravioleta do sol. E ela não pega camada de proteção de acabamento, né? Piso acabado. Ela não pega essa camada de proteção, ela não pega revestimento. Então você não pode, de acordo com a norma, colocar revestimento cerâmico. Se você fizer, você vai estar rompendo essa proteção. Você vai estar danificando a impermeabilização e você vai estar descumprindo a norma, tá? Um terceiro detalhe. Obrigatoriamente ela tem que ter um caimento mínimo de 2%. Então você não pode fazer em direção ao lado, você não pode fazer uma impermeabilização com essa emulsão acrílica, com o acrílico, né, com a manta líquida, sem fazer o caimento mínimo
de 2%. Tá? Então, algumas observações são importantes. E é isso que não se respeita. Se utiliza de forma errada, não se respeita nesse sentido aí. Bom, algumas observações, né? Lajes expostas. Olha que legal. Sem trânsito, tá? Como abóbadas, lajes abobadadas, cúpula de igreja, né? Sheds, calhas e vigas cálias, telhas de fibrocimento, pintura de fachada, tudo isso aqui você pode impermeabilizar com manta líquida, tá? Não apropriado para receber proteção mecânica, não apropriado, e é proibido pela norma, tá? Exige caimento mínimo de 2%, falei também, é outro detalhe importantíssimo, sem empoçamentos. Os acrílicos tipo estirenados, sob efeito dos raios UV, amarelam com o tempo. Então é essa a questão. Eu vou falar isso aqui no próximo slide, tá? E perdem a flexibilidade. Não é só, tem uma questão estética, ele fica amarelado com o tempo. O acrílico puro não. Então tem essa diferença. Você tem que saber o que é que você está vendendo para o seu cliente. Se você está vendendo qualidade, se você está vendendo uma realização, coloque o melhor. Coloque uma manta acrílica pura, tá? Procure no rótulo manta acrílica pura, tá? Os acrílicos estirenados ou puros elastoméricos possuem plastificantes que aumentam a impregnação de sujeira. Exige manutenção a cada 3 anos no mínimo para garantia da vida útil. E isso se for o acrílico puro, estirenado, cai para 1 ano, 1 ano e meio, tá? Então veja bem, então característica boa, ó, pode ver que você tem aqui a laje abobadada, toda aplicada aqui a manta líquida, tá? Pode ver que aqui também você vai ter a aplicação da manta líquida. Veja aí a aplicação, né, em forma de pintura, fica inclusive um acabamento bem interessante. Eu tenho alguns comentários aqui, ó, véu de poliéster de reforço. Então você vê que ele faz a imprimação, a primeira demão, né, diluída. Depois ele aplica o véu de poliéster e alternadamente ele aplica o véu de poliéster, mais uma demão, outro véu de poliéster, uma última demão de cobertura. Então esse véu é o que vai garantir a resistência aos esforços, tá? Veja que você tem aqui, ó, segundo a norma NBR 13321, caimento de 2% tem que ser respeitado. Trânsito eventual para manutenção, não pode ser um lugar que tenha trânsito nem de pessoas, tá? E não pode pôr piso acabado de jeito nenhum. São as observações que eu já tinha mencionado. Professor, e o que é que eu tenho de material hoje nisso daí? Então veja, para ilustrar bem, eu coloquei a Viapol, coloquei 2 produtos da mesma linha, né? Da linha Vedalage. Aqui eu tenho o Vedalage branco, aqui manta líquida acrílica, mas veja que ele tá escrito, não está escrito Plus, né? O Plus já dá a entender que ele é melhor. Esse material aqui é o acrílico estirenado, tá? Esse produto aqui é o acrílico estirenado. E esse produto aqui é o acrílico puro, o Vedalage Plus. Ele é um pouco mais caro, está escrito aqui nova fórmula, ele coloca aqui até essa observação, mas ele é o acrílico puro e aqui tem, ó, resina acrílica pura, aqui tem resina acrílica estirenada, tá? Então tem essa diferençazinha aí, ok? Bom, então o que é que eu tenho de diferença? O acrílico puro tem alta performance, uma demão a cada 3 anos, você tem que fazer essa manutenção. Por favor, no seu projeto de impermeabilização, preveja isso no manual de uso e operação do seu cliente. Edificações têm que ter manutenção, tá? É mais caro. No estirenado é uma performance, eu vou colocar da seguinte forma, inferior a essa, tá? Uma demão a cada 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aí vai depender de alguns fatores de exposição, tá? Pode amarelar com o tempo, ele costuma amarelar com o tempo, é mais barato que o puro, tá? Bom, então finalmente falamos aí da manta líquida. Eu tenho certeza que nesse mergulho que a gente está fazendo nos sistemas de impermeabilização, você já tem uma intimidade com esses sistemas que você não tinha, principalmente após assistir essas últimas aulas aqui, tá? Bom, e aí eu chego na poliureia, tá? Poliureia. Existem 2 poliureias, a poliureia pura e a poliureia híbrida. E num determinado momento, numa aula, eu já tinha mencionado qual era a diferença entre a poliureia e o poliuretano. Eu tinha falado para vocês
que esses dois materiais são irmãos por parte de pai. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é que ocorre aqui, tá? Então, é um material com revestimento elastomérico, tá? Bicomponente, ou seja, é feito a partir da mistura de duas substâncias. Na aplicação você vai ter essa aplicação misturada, tá? Nesse caso aqui, da poliureia, você vai ter o seguinte, ó, uma das substâncias é a amina, tá? A outra substância, e aí eu estou falando da poliureia pura, tá bom? Da poliureia pura. A híbrida eu vou já falar. Na poliureia pura, uma das substâncias é a amina. A outra substância é o isocianato, porque aqui está escrito poliisocianato, mas ele é um isocianato, tá? Então você tem amina com isocianato. Na hora, quando você tem a aplicação, você tem um tambor com a substância amina, um outro tambor com o isocianato. Você vai ter uma máquina que vai puxar os dois, uma bomba, né? Vai sair para uma pistola e na pistola é que é feita a mistura. É ali que fica a aplicação da poliureia, tá? Então, é um produto de cura extremamente rápida. Nós vamos ver vídeos aqui, interessantíssimo esse material. Resistência química, tá? Então, quando você vai falar em materiais aí de impermeabilização para tanques de materiais de petróleo, para a indústria química, para ETE, para ETA, aí você pode falar assim, pode considerar veementemente o uso da poliureia, tá? O sistema consiste em 100% de polímeros, tá? Sem adição de solventes, tá? Ele não é uma solução. A membrana formada possui elevado alongamento, menor resistência química e maior resistência à abrasão. Não é normalizado. Então, vamos ver aqui algumas coisas interessantes sobre a poliureia. Então, utilização. Indústria. Locais onde as agressões químicas, mecânicas e térmicas sejam constantes. Então, os lugares que eu falei aqui agora há pouco para vocês. Então, indústria de alimento, bebida, frigorífico, tá? Indústria química, farmacêutica, papel e celulose, CD, centro de distribuição, câmaras frigoríficas, revestimento interno de tanques, impermeabilização de coberturas, lajes, telhados. Então, tudo isso daqui é campo de aplicação da poliureia, tá? Restrições: a estabilidade de cor quando não protegido por uma pintura de poliuretano, o irmão por parte de pai, a família se protegendo, ou resina poliaspártica, tá? Então, necessita de um primer epox ou primer de PU para melhor aderência. PU é poliuretano, tá? Bom, então aqui eu tenho, veja aqui a aplicação, tá? Aqui eu tenho a poliureia, tá? Suporta tráfego de veículos, então você pode aplicar no estacionamento a poliureia. Realmente é um material muito bom, inclusive para essa resistência a esses esforços, tá? Aqui eu tenho uma comparação que eu estava falando na questão da família entre a poliureia e o poliuretano. Olha só, a poliureia e o poliuretano são irmãos por parte de pai, tá? Por quê? Porque olha o que é a poliureia. A poliureia é a mistura de um componente A, que é a amina, com um componente B, que é o isocianato, resultando na poliureia pura, tá? O que é que vai ser o poliuretano? O poliuretano é quando, ao invés da amina, eu coloco uma outra substância chamada poliol. E aí eu misturo no outro tambor, a esse poliol, o mesmo irmão por parte de pai, o isocianato. E isso vai resultar no poliuretano. Então são materiais de características muito parecidas, muito semelhantes, tá? Então, meio que eu falando de poliureia, já estou também falando de poliuretano. Eles têm características muito próximas, tá? Bom, agora o que é que vem a ser a poliureia híbrida? A poliureia híbrida, olha as cores: azul, vermelho, azul, vermelho. Num dos tambores, eu já tenho uma mistura de amina com poliol, num dos tambores. No outro tambor, o que é que eu tenho? O isocianato. Então, num tambor, a mistura, daí o nome híbrida, né? Porque ele é um material híbrido entre a poliureia pura e o poliuretano. No outro tambor eu coloco o irmão comum, por parte de pai, o isocianato, e isso vai resultar na poliureia híbrida, tá? Então, é isso daí que é a diferença entre a poliureia e o poliuretano. Bom, outra diferença: a poliureia é aplicada a quente. A amina precisa do aquecimento a quente, tá? Enquanto que o poliuretano ele é aplicado a frio, o poliol ele não necessita desse aquecimento a quente.
Professor, e a poliureia híbrida? A quente porque tem a presença da amina, que necessita que o aquecimento seja feito a quente, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o equipamento de aquecimento. Você tem um tambor, nesse tambor você tem um componente, nesse outro tambor você tem um outro componente, você tem uma bomba que aquece esse material, porque você tem que aplicar, nós estamos falando da poliureia, tem que aplicar a quente. Então você tem um aquecimento. Inclusive nós vamos ver que as mangueiras também são aquecidas por resistência elétrica para manter o material quente, porque senão você perde a característica da sua impermeabilização, tá? Você tem aqui um preço desse material, não é um preço barato, $40 mil, né? O dólar a R$5, você tem R$200 mil, um equipamento desses. Você tem um primeiro tanque, onde você tem a amina sozinha, se for a poliureia pura. Se for a poliureia híbrida, a mistura de amina mais poliol. No outro tanque você tem o isocianato e na bomba você tem a mistura. Veja que é um equipamento que precisa de proteção individual completa, tá? Então, quem vai aplicar está todo protegido, inclusive com máscara. A pistola é o local onde ocorre a reação dos dois componentes, tá? Então, é aí onde ocorre a reação. A aplicação, essa mangueira também é aquecida por resistência elétrica a 70 graus para manter a temperatura, tá? E ele tem um rendimento, um custo ali de R$250 por metro quadrado na impermeabilização com poliureia, tá? Então você tem esse custo aí. Bom, aqui eu tenho um vídeo que é bem interessante que eu queria mostrar para vocês. Esse vídeo é quando você encontra uma feira de materiais impermeabilizantes. Esse vídeo aí faz um maior sucesso. É possível que alguns de vocês já tenham visto, ou esse, ou um vídeo bem parecido. E essa é a substância desse vídeo. Esse vídeo não é estranho para a maioria, tá? Ou esse ou algo parecido. Eu vou mostrar aqui para que vocês possam identificar. Aí ele pega uma caixa, um papelão, e vai impermeabilizar com poliureia, vai transformar isso numa caixa d'água impermeabilizada. Joga a água por cima e joga a poliureia por cima da água. Essa água fica uma película, fica impermeabilizada, e ele faz essa brincadeira com a água. Impermeabiliza uma parede, dá uma marretada na parede, não quebra. E aí eu chego no nosso querido poliuretano, mas ressaltando que a poliureia realmente é um material de excelente qualidade, não é uma impermeabilização barata, mas é um material que tem um desempenho muito grande e um prolongamento de vida útil bem elevado também, tá? Bom, e aí chegamos no poliuretano. Não precisa mais dizer que o poliuretano é bicomponente, né? A diferença para a poliureia é que ao invés da amina, ele é composto pelo poliol e pelo isocianato, e ele é normalizado pela NBR 15487. Normalmente não necessita de estruturante, mas quando necessário, em alguns pontos específicos que tenha fissura, junta fria, aí você pode lançar a mão de uma tela de poliéster também como estruturante, tá? Aí tem a aplicação, que é a homogeneização do produto, mesma coisa. Tem a questão do tempo de cura, tá? Bom, utilização, proteção e acabamento impermeável de estruturas de concreto, estrutura metálica, locais onde você tem uma agressão química também, tá? Então ETE, ETA, tanques de produtos químicos, indústria farmacêutica e por aí vai, tá? Indústria de alimentos, bebidas, ok? A restrição necessita de substrato perfeitamente liso, para que ele tenha uma boa aderência, e ele é aplicado a frio, porque ele não precisa do aquecimento aí realmente para poder ser aplicado. Por essa razão, ele também termina sendo mais utilizado, tá? Bom, então nós temos aqui de poliuretano, as primeiras imagens que a gente já tem, você já vê que é
estação de tratamento de esgoto, né? Então já é bem utilizado na estação de tratamento de esgoto. Então aqui você tem a aplicação do poliuretano, tá? Você tem também a aplicação para lajes de cobertura. Veja que aqui é uma laje para tráfego eventual. No caso do tráfego eventual, para manutenção, isso aqui, pessoal, é um prédio da Vale, antiga Vale do Rio Doce, hoje Vale, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Foi feita a impermeabilização toda com poliuretano, ele tem esse aspecto brilhoso, tá? Então, tem várias aplicações, tráfego de veículos, tráfego de pedestres, L-ponto, quadros poliesportivos, estacionamentos, vocês vão ver isso daí, tá? Tem uma cor também que confere um acabamento interessante, um acabamento bonito. Pode ser exposta ao sol, tanto é que eu coloco na laje de cobertura, é uma excelente impermeabilização, tá? Veja que eu tenho aí como utilização também as quadras poliesportivas, fica um acabamento bem bonito, recebe a pintura, fica bem impermeabilizado também, fica muito bem impermeabilizado e é aplicado a frio, o que confere uma vantagem em relação à poliureia, tá? Veja o que eu tenho aqui, pessoal, estádio de futebol. Esse estádio de futebol aqui é a Arena Pernambuco, no seu ambiente externo, tráfego de pessoas, e também no seu ambiente interno. Eu tenho outras fotos que tem o ambiente interno dessa arena. L-ponto também, eu tenho o poliuretano como material impermeabilizante, exposto ao sol, locais onde tem fissura, ou seja, deixando muito claro que isso é um sistema flexível, tá? Veja que ele também é utilizado no pátio de estacionamento de edifícios, então ele é utilizado para impermeabilização exposta ao sol ou não de estacionamentos, então ele comporta o tráfego de veículos também, ele aceita bem esses esforços e nem sendo necessário em muitos locais uma tela de poliéster, um estruturante, por exemplo, tá? E aí, a gente está quase terminando nossa aula, apresentamos o poliuretano. O poliuretano realmente, a poliureia e o poliuretano vem fechar esses materiais aqui com chave de ouro. Bom, e aí eu saio daqueles três, daquela classificação que conferiu a divisão dos 3 vídeos, né, na parte 3, na parte 4 e nessa parte 5. Mas eu quero falar um pouco agora de um outro aspecto que também é importante na questão da impermeabilização, que é o bolor na parede. Eu fiz uma pesquisa, ontem eu elaborei essa aula, eu fiz uma pesquisa, até coloquei a data aqui, dia 1º de maio de 2022, pesquisei bolor na parede. Resultou 168 mil resultados de pesquisa, tá? E por qual motivo o bolor na parede é tão importante de ser trabalhado aqui nessa disciplina de projeto de impermeabilização? Então vejam aí, eu tenho uma foto de bolor na parede. O bolor na parede nada mais é do que uma manifestação patológica provocada pela umidade, normalmente provocada pela umidade ascendente. Então não foi feita aí a impermeabilização do baldrame, ou não foi feita a impermeabilização da alvenaria que está acima desse baldrame. O lençol freático pode ter subido, então você tem aí uma ascendência de água e também uma ascensão de vapores da evaporação dessa água, provocando essas manchas quando você tem aí também um material biológico, né? Quando você tem aí bactérias que vão junto com a umidade provocar essas manchas, fungos. Então, como resolver esse problema? Olha, a primeira questão é resolver a questão da umidade, né? Então, ainda não entrei no aspecto de como é o método construtivo do reparo, mas você tem que eliminar a fonte de umidade. Então, uma vez, você já viu aquele vídeo lá da manta asfáltica no baldrame, aquele momento tem que ser bem executado, aquela impermeabilização do baldrame tem que ser bem feita, porque, como disse aquele engenheiro, se não ficar bem feita, é um problema que você nunca vai resolver, porque você não vai derrubar a casa para refazer o baldrame. Então, você precisa realmente garantir uma boa impermeabilização do baldrame, garantir que essa umidade ascendente não aconteça, né? E também garantir ventilação na casa, porque às vezes não vem da umidade ascendente, às vezes vem da própria umidade do local, da região onde você mora, do ambiente estar fechado e tudo, tá? Bom, então eu tenho aqui algumas ilustrações onde eu tenho um bolor na parede, né?
várias fotos diferentes, as manchas, dependendo da situação, vão ter colorações diferentes. Agora, como é o método tradicional de reparo, tá? O método tradicional é o seguinte: você tem um bolor na parede, tá? O que é que se faz? Tem que se retirar a camada de tinta, a massa, tem que retirar a argamassa e deixar a parede até o nível do tijolo, ou seja, toda a camada na alvenaria que foi do chapisco para frente fica comprometida pelo bolor. Então, a rigor, para você retirar as manchas, para você retirar o bolor e eles não aparecerem mais, você tem que retirar tudo, até uma altura de 1 metro, 1,20 m, dependendo da altura onde as manchas chegaram, tá? E refazer com uma camada de impermeabilização. Então você refaz toda, você pode usar aí uma argamassa polimérica. Eu acho que eu coloquei observações, ó, 2 observações. Primeiro, aplicar uma argamassa polimérica, ou seja, uma argamassa já com impermeabilizante, e aí a gente lembra dos fabricantes, ó, dos produtos, aliás, o Via Plus 1000, o Denvertec 100, o Cicatop 100, diretamente na alvenaria, ou seja, você já aplica uma argamassa misturada com polímero, né, feita no próprio local da obra, é uma condição, é uma opção. Uma segunda opção é o seguinte: você faz a argamassa, faz o embolso, né, sem impermeabilizante e aplica uma argamassa polimérica sobre ele, tá? E depois repinta. Então você também pode fazer dessa forma. Mas nas 2 opções, em todo esse contexto, você tem que refazer a alvenaria até chegar no nível do tijolo, né? E isso é muito desagradável e termina saindo muito caro, tá? O que é que eu tenho de produto para resolver, para modificar esse contexto, para modificar esse cenário? Vejam, a Viapol, ela tem um produto chamado Via Plus Reparo. Está escrito aqui, ó, impermeabilizante para reparos contra mofo e bolor, tá? Então ele não só é um impermeabilizante, mas ele vem com um tratamento biológico também, um fungicida, tá? Então esses produtos eles se diferenciam por essa característica, tá? Então na Baltec eu tenho um produto chamado Rodapé, Baltec Rodapé ou Rodapé, né? A Sika tem o Sika Monotop 123, tem uma família aqui do Monotop. A Weber, ela tem um produto chamado Recupera Rodapé. A maioria desses produtos que levam o nome Rodapé é para isso, para o bolor provocado pela umidade ascendente, tá? Bom, e aí como é que eu faço, como é que eu uso esse produto? Esse produto é diluído em água, aqui tem, eu não vou ficar lendo aqui o processo de como misturar, tá? Mas ele é diluído em água, é feito uma argamassa a partir dele, tá? E aí o que é que eu faço? Eu não preciso mais, nesse caso aí, destruir a parede, né? Destruir todo o revestimento da parede até chegar no nível do tijolo. Isso aqui não é mais necessário você usando esse produto. Então aqui você umedece bem a superfície com água, limpa, utilizando a trincha ou brocha. Depois aplica uma camada desse material, tá? 1,5 a 3 milímetros. Depois, caso necessário, uma segunda camada, caso você ache no seu projeto que é importante, até atingir uma espessura ali de no máximo 4 milímetros. Depois, se desejar, realiza o acabamento com esponja úmida. Depois, após 2 horas, realiza um leve lixamento com lixa fina. Aguarda 24 horas para fazer aí, finalmente, o acabamento, que é a sua pintura, tá? Então você não precisa mais destruir, né, o revestimento da alvenaria para você poder eliminar a mancha e o bolor. Ele já tem esse tratamento para isso, tá? Então é muito interessante você ter essa concepção desses produtos que são impermeabilizantes também, mas que, além disso, tem esse tratamento biológico, tá? Bom, professor, e finalmente, fazendo aqui um apurado de tudo que a gente viu sobre sistemas de impermeabilização. O mercado de impermeabilização, como é que é o mercado de impermeabilização no mundo e no Brasil? Quais são os produtos mais utilizados? Então, eu tenho aqui uma pesquisa que foi feita lá no ano de 2007, eu não tive acesso a uma pesquisa mais atual, nos Estados Unidos da América. Então, nessa pesquisa, eu tratei de traduzir aqui para o português somente o que interessa. Então, você vai ver uma boa parte aqui em inglês, mas dá para entender que aqui é a manta de TPO, de APDM, de PVC, tá? Mas olha só,
Mais que 50%, se você somar esses três aqui, você tem materiais asfálticos. Manta asfáltica aplicada a quente com maçarico, tá? É isso aqui, 12%. Manta asfáltica aplicada com maçarico com SBS, que é um outro material impermeabilizante. 12%. 27% manta com asfalto a quente, isso nos Estados Unidos. Então, somando isso aqui, dá um pouco mais do que 50%. Os outros 48%, você vai ter as outras mantas e os outros materiais, né? PDM, poliuretano, e por aí vai, tá? PVC, e por aí vai. Professor, e no Brasil? No Brasil, nós não temos essa mesma pesquisa, mas no Brasil, isso devido à inexistência, ou à falta de normalização, ou à dificuldade de importar de alguns produtos, isso aqui cresce mais ainda. No Brasil, estima-se que seja na ordem de 80% o uso de produtos asfálticos como impermeabilizantes. Lógico que quando eu falo de produtos asfálticos, às vezes você tem um produto asfáltico desse modificado com algum polímero também, tá? Bom, então eu quero agradecer. A gente viu aqui, eu entreguei aqui do conhecimento que eu tenho, estudamos muito aqui para chegar nessa aula do jeito como ela ficou. Espero que tenha agradado, espero que tenha agregado conhecimento, espero que tenha servido de pontapé inicial para que aqueles 10% que eu falei, que é o que eu estou entregando para vocês, possa se somar aos 90% que vocês vão fazer, que vocês vão exercer, para vocês chegarem a um conhecimento muito bom disso daqui. Então, na próxima aula, a gente chega com o capítulo 7, que trata de sistemas específicos, né, especiais de impermeabilização. Seguimos aqui com a nossa disciplina a pleno vapor. Um forte abraço, muita gratidão a vocês. Desejo que vocês estudem, deem os feedbacks aí quando precisarem dar, que quiserem dar. É muito importante esses feedbacks de vocês. Primeira vez que a gente está ministrando essa disciplina. Então, um forte abraço, salve a bomba.